Sejam todos bem-vindos à Carta da Semana. O seu conselho semanal para ver se você se torna uma pessoa mais legalzinha, né? Para você não ser uma pessoa chata com seus amiguinhos, tá entendendo? Eu sou o Júnior Quintela, seu tarólogo abusado. Por que esse negócio de tarólogo abusado? Porque eu não tenho paciência, às vezes, né? Para responder ou para fazer as coisas de uma forma muito fantasiosa. Eu não tenho paciência de me fantasiar de cigano, de chamar de Jesus de Genésio e de, sabe, ficar com esse negócio de muita fantasia. O meu negócio aqui é estudar, é jogar, é lidar com a espiritualidade e com o tarô de uma forma mais honesta, pé no chão, direta. É isso, pronto, não preciso ficar inventando, tá? Pois bem, estamos aqui com a carta da semana. Como é que vai funcionar aqui o negócio? Você vai mentalizar uma situação que tá passando aí na sua vida, que você precisa de algum conselho, ou então você pode pedir uma coisa geral aí para a semana, tá? Mas a mensagem que vier, ela vai servir para os próximos 7 dias. Então, se for uma questão no trabalho que você está passando, essa carta ela vai te orientar a respeito dos próximos 7 dias. Se for pro amor, mesma coisa. Família, mesma coisa. Saúde e assim por diante. Tá bom? Então você vai se concentrar, mentalizar essa tal questão e escolher uma dessas 3 cartas que eu estou embaralhando agora. A agenda está sempre aberta, então se você quiser marcar uma consulta é só falar comigo pelas redes sociais, @JúniorQuintela. E se você quiser também aprender a jogar tarô comigo, é só entrar em contato pelas redes sociais que a gente desenrola, né? Se você não entrar na turma que está rolando agora, você entra na próxima turma que vai sair logo menos. Carta número 1, carta número 2 e carta número 3. Você vai olhar para uma dessas e aí você vai se perguntar qual é dessas 3 cartas que está lhe chamando, lhe convidando. Sem muita história, sem muitas churumelas, né? Escolheu a carta, pronto. Detalhe, vale muito a pena você ouvir as 3 cartas, tá? Porque a gente junta essas cartas no final da leitura e certamente cada uma delas tem alguma coisa interessante para te dizer. Beleza? Então tem uma carta dessa que vai ser a carta que você escolheu, que é a sua mensagem principal, mas ela se complementa com as outras 2. Então é importante dar uma olhadinha em cada uma delas. Beleza? Bora nessa. Quem escolheu a carta número 1? Vem aqui. O Imperador. Bom, o Imperador ele traz uma energia muito, como é que eu posso dizer? Muito dura. Não necessariamente rígida, assim, super endurecida, mas num sentido negativo pode trazer esse tipo de dinâmica sim, né? Então é uma carta que vai dar talvez um puxão de orelha, uma atenção a mais para aquilo que representa responsabilidade e estrutura na nossa vida. Se você escolheu a carta número 1, talvez exista algo dentro do seu campo profissional, dentro das suas responsabilidades, das suas tarefas, que você precisa dar um pouquinho mais de atenção. Por quê? Porque essa carta ela representa a estrutura. Então talvez você precise estruturar melhor, dar um pouquinho mais de força, investir um pouquinho de tempo e de atenção nessas questões aí que estão rolando na sua vida, que estão precisando dessa tal estrutura. Então, será que você está precisando dormir melhor para conseguir dar o gás no seu campo profissional? Entende? Será que as disciplinas aí da sua faculdade estão em dia? Né? Essa é uma carta que vai dizer para você se responsabilizar pelas coisas que estão acontecendo na sua vida. Para isso, a minha sugestão é que você procure se organizar. Faz uma agenda, cara. Faz uma agenda que tu vai se esforçar muito menos, você vai gastar muito menos energia pensando no que é que você vai fazer. Você vai fazer isso um dia, fazendo a tua agenda, e aí quando chegar naquele dia, tu vai só cumprir a tua agenda. Júnior, não consigo cumprir toda a agenda. É assim, é a vida. Nem sempre a gente consegue fazer 100% das coisas que a gente planeja. Mas a gente precisa ter compromisso com aquilo que a gente vai fazer. Entendeu? Então, por exemplo, neste exato momento, estou num sábado. É sábado de Aleluia, Não, o sábado da Semana Santa, poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estou aqui honrando meu compromisso, gravando um conselho para você. Então, essa carta, né, o Imperador, vai te lembrar de que você é responsável por esse tal império. E essas coisas só vão se desenvolver, caso seja a sua intenção, se você assumir esse trono. Quer dizer, em alguns casos, você vai ter que liderar a coisa mesmo e é isso. Em especial com relação a esse campo profissional, né? A tudo aquilo onde você é o responsável
por essa estrutura, no caso a sua estrutura, né? Para alguém isso poderia significar dar uma olhadinha na casa, né? Na parte estrutural da casa. Se fosse num campo amoroso, ter cuidado para não ser uma pessoa rígida demais e também não ser displicente demais, né? Essa carta vai falar sobre a busca por uma estabilidade. E aí é interessante que se busca essa estabilidade, mas cuidado também para você não se tornar uma pessoa muito chata, muito rígida, beleza? Se você escolheu a carta número 2, se lascou. Brincadeira. Mas assim, essa é uma carta muito temida, né? Cartinha da torrinha. A torre, a casa de Deus. Mas essa é uma carta que geralmente vem... Essa carta poderia ser a carta do tapa na cara. Ela poderia literalmente ser uma mão no rosto. Dentro da minha prática, a torre ela vem se manifestar como se fosse um choque de realidade. Na verdade, ela é, de fato, um choque de realidade. Então, como eu falei já em outros vídeos, a carta da torre ela pode se manifestar, por exemplo, quando você abre o congelador, vê lá um pote de sorvete, no momento que você abre a tampa, tem lá feijão. Ela é um choque de realidade. Ela fala de coisas que são insustentáveis e por isso tendem a não durar. É uma coisa que é insustentável que uma hora vai ruir, vai se romper, vai se quebrar. Quando essa ilusão toda se rompe, a única coisa que sobra é a verdade, é a essência da coisa. Então essa carta ela é um choque de realidade nesse sentido. É como se fosse um processo que vai procurar te mostrar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é essencial. Só que para fazer isso ele vai ter que tirar tudo aquilo que é ilusório. Então de repente você está num relacionamento e aí você acha que aquela pessoa é o príncipe encantado, é o amor da sua vida e que vocês vão viver um conto de fadas e tal. E assim, pode até ser que vocês vão casar. Pode até ser. Só que talvez essa ideia fantasiosa seja insustentável, porque uma hora essa pessoa vai fazer alguma coisa que te desagrada. Uma hora essa imagem de príncipe encantado vai ser quebrada. Ela é insustentável, entendeu? Então a ideia de que você é uma pessoa super abençoada e que por isso todos os seus projetos vão dar certo, essa ideia é insustentável. Então uma hora ela vai se quebrar. Uma hora você vai ter um projeto que não vai dar certo. E é natural que isso aconteça, entende? E, geralmente, aquilo que não dá certo, aquilo que se quebra, quando a gente está falando da torre, é aquilo que é ilusório, insustentável. Ou seja, aquilo que não é para estar no seu caminho, de verdade. Então, com a torre, apesar de ser um pouco desagradável, a gente precisa aprender que é um processo necessário e que se a gente tentar segurar essa torre, né? Quer dizer, se a gente continua construindo essa torre, ela vai ficando cada vez mais alta e quanto mais alto, maior a queda. Então, se você escolher a carta número 2, entenda que, eventualmente, você vai ter um choque de realidade. Você vai ter uma quebra de expectativa e que se você tentar segurar algum tijolinho dessa torre, você só vai deixar o processo mais difícil. Júnior, eu pensei que isso aqui está falando do meu relacionamento. Significa que o meu relacionamento vai se romper, a gente vai terminar? Não necessariamente. Mas pode ser que você tenha aí, você tenha passado da fase da paixão, por exemplo. Na fase da paixão, a pessoa é incrível, você é incrível, é tudo incrível e tal. E aí você simplesmente você passa dessa fase, cai na real e vê que a coisa é como a vida. Que tem seus lados positivos, seus lados negativos e tal. Para alguém, isso pode ser um pouco broxante. Mas aí, de verdade, se você não broxar com isso, você está só adiando esse processo, porque eventualmente você vai passar por isso na sua vida. Então assim, a vida como ela é. As coisas não acontecem do jeito que você gostaria, nem tudo dura para sempre, nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. Então assim, aceita. Talvez o conselho dessa carta seja, aceita que as coisas mudam, que as coisas precisam mudar. E dentro desse processo, essas tais mudanças tendem a tentar te mostrar a verdade. Se você for esperto, você enxerga. Senão você constrói outra torre e ela quebra de novo e você vai viver a vida inteira assim. Eita, foi. Se você escolher a carta número 3, vem aqui o 4 de paus. Cara, pra mim essa carta é muito curiosa, porque quando eu tava estudando ela, eu descobri que ela era associada à festa, né? Festa? Eu falei, como assim festa? Eu falei, festa. Festa, casamento, balada e tal. Mas ela fala muito mais do que isso. Se a gente pensa que tem 4 varas aqui, 4 bastões, poderia ser a estrutura de uma tenda, né? De uma barraca, por exemplo. Essa carta vai falar sobre algo que vai ali servir como uma certa estrutura. Ela vai criar uma estrutura, quer dizer, ela vai criar algo sólido. Só que quando a gente fala do naipe de paus, a gente fala de impulso, de vontade, de força, de inspiração, de criatividade.
Então é como se fosse a estruturação dessa força que movimenta. Eu também posso falar sobre essa carta dizendo que é necessário ter uma motivação constante. Quer dizer, é algo que tem uma estrutura, que tem uma consistência, que tem uma constância, não é? Então, assim, se você escolher a carta número 3, é como se o jogo estivesse indicando que você olhe para o seu ânimo, para o seu engajamento, para a sua inspiração, para a sua vontade. Você tem sido uma pessoa que está afim das coisas ou nem tanto? Se a sua resposta for, não estou tão engajado assim não, gente. Aí é interessante você buscar ver o que é que você vai poder ajustar para isso. Em alguns casos, esse ajuste pode significar você buscar, compreender e identificar os motivos que você tem para celebrar. Como assim? Eu tô num emprego que agora eu não tô tão motivado aqui com esse emprego. Tá, mas será que não era isso que você queria? Será que há um tempo atrás, quando você estava sem emprego, você não estava desejando, pedindo a Deus que você estivesse empregado? Pois bem, agora você tá. E eventualmente a gente vai passar por dificuldades. Faz parte, mas é importante, principalmente quando vem uma carta como essa, que a gente busque o lado positivo das coisas, que a gente busque motivos para celebrar, que a gente procure também esse tal engajamento constante, né? É uma carta que poderia até ser associada à disciplina, no sentido de que nem sempre eu estarei 100% motivado, mas é importante que haja algum mínimo de estrutura, de força, de vontade, de movimento, para que mesmo que eu não esteja tão motivado, que eu faça o que eu preciso fazer, né? Mas também, no limite, eu posso colocar aqui para nós essa ideia da celebração mesmo. Então, assim, curta essa semana, veja aí seus amigos, vá para um show, vá ouvir uma música, vá para alguma coisa aí que signifique essa curtição para você, beleza? Agora vamos juntar as 3 cartas, esse processo que eu adoro. Bora lá. Pois bem, temos aqui o Imperador, a Torre e o 4 de Paus. Quando eu olho essas 3 cartas, me vem muito essa ideia do campo profissional, né? Aqui a gente tem 2 cartas do número 4. O Imperador é o número 4 e o 4 de Paus, né? O 4 de Paus que tem a ver muito com essa ideia da motivação, do movimento, daquilo que me permite me manter engajado em alguma atividade. E o Imperador, aquele que representa a estrutura, a segurança, a proteção, a responsabilidade, né? E aí a carta da Torre bem no meio dessas 2 figuras estruturantes, chegando para quebrar com toda e qualquer estrutura, como é o caso da Torre. Preste atenção nessa carta. É uma estrutura forte, que é a própria torre, só que ela está sendo destruída. Quer dizer, a gente indo mais fundo aqui, talvez você tenha algum tipo de surpresa com relação a isso, né? Talvez você esteja aí não tão engajado e aconteça alguma coisa que vai te dar um engajamento bem bacana. Vou dar um exemplo bem sensacionalista, tá? Então, tentem não se impressionar com isso. Mas, por exemplo, você está lá tendo que fazer o seu trabalho, né? Como eu disse, essas 3 cartas me remetem muito ao campo profissional. Então você está lá tendo que fazer o seu trabalho, o Imperador, tendo que dar conta de tudo, das suas responsabilidades. De repente você tem uma surpresa, a carta da Torre, e aí você vai ter que dar o gás, o 4 de Paus. Isso aqui poderia ser uma demissão, ou um aviso prévio. Tipo assim, olha, se você não arrumar isso aqui, você tá fora. Aí pronto, você tem a motivação incrível para fazer o que você tinha que fazer. Ou poderia, vamos pensar no cenário menos trágico. Isso aqui poderia ser você lá no seu trabalho e aí de repente você encontra com a Torre. Porra, não era isso aqui que eu queria para a minha vida profissional. Não queria ser, sei lá, técnico de radiografia. E aí de repente você descobre que quer ser bailarino. Aí pronto, você estava lá cumprindo com as suas obrigações, sendo responsável, piriri pororó. E aí de repente, pum, você vai ter que dar um gás gigante aí para seguir carreira numa nova modalidade, né? Olhando para essas 3 cartas, o que eu posso te dizer é que talvez seja interessante você buscar um fortalecimento para entender que a vida não vai acontecer exatamente do jeito que você gostaria, né? E não é porque as coisas não acontecem exatamente do jeito que a gente gostaria que a coisa tá errada ou que a coisa tá ruim. Isso aqui que eu falei, eu disse que serve muito para o campo profissional, mas serve para o que você quiser. Se você quiser aplicar isso aqui para o seu campo amoroso, da mesma forma, né?
Então, assim, nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente gostaria. Só que não é por isso que a gente não vai fazer a nossa parte. Além de que, às vezes, a gente pode criar uma noção muito fantasiosa da realidade e a gente começa a achar que nós somos o imperador no sentido mais luxuoso. Quer dizer, que talvez você não precise fazer tanto a sua parte assim porque você está num lugar de privilégio. Então, minha gente, sejam responsáveis, né? Procurem ser disciplinados. E é isso, tome vergonha na cara. Beleza? Não se esquece de me seguir nas redes sociais. Júnior Quintela A, eu sou o seu tarólogo abusado. E é isso, espero que tenha sido útil e que tenha gostado. Beijos e até a próxima.